Olá pessoal, bem-vindos ao Conexão Escola. Esse é o quadro Conectarte. Você sabe o que é um balé de repertório? Pois é, hoje quem vai ensinar pra gente é a Companhia do Balé Jovem do Teatro Escola Basileu França. Balé de repertório é todo balé clássico dançado segundo um roteiro, no qual os elementos da história estão fortemente ligados entre si e carregados de simbologia, e que, junto com a coreografia, ajudam a compor a narrativa. Os repertórios contam ainda com a música, os figurinos e o cenário, que são essenciais para dar suporte ao enredo. As narrativas dos balés de repertório, muitas vezes inspiradas em conto de fadas ou lendas populares, contam histórias universais, que podem ser compreendidas em qualquer parte do mundo. Esses balés também podem ser definidos por esse caráter universal, sua época de criação e suas sucessivas remontagens. O balé clássico nasce entre os séculos XV e XVI, inicialmente na corte renascentista italiana. Os espetáculos apresentados em festas aristocráticas se disseminaram nos anos seguintes entre a nobreza francesa. A influência que o país teve na dança foi tanta que a maioria dos termos técnicos do balé tem origem no francês. Durante o século seguinte, os dançarinos italianos se destacavam pelos movimentos acrobáticos, enquanto os franceses por sua elegância. Contudo, o balé costumava se misturar com a ópera. Foi apenas no século XVIII que surgiu o ballet d'action, ou balé de ação, que extinguiu as falas nas apresentações. É exatamente nesse momento que nasce o balé de repertório, com o coreógrafo Jean-Georges Noverre, que revoluciona os espetáculos ao tirar as máscaras e perucas e investir na fluidez dos movimentos. Ele passa então a ser considerado o criador da modalidade. Os balés de repertório são divididos em atos e costumam seguir uma estrutura relativamente fixa, com coreografias de corpos de baile, que são os bailarinos que dançam em conjunto, variações de solistas, variações dos primeiros bailarinos, que são aqueles que representam os papéis principais, e o grand pas de deux. Nesse grand pas de deux, os dois bailarinos principais entram em cena e dançam juntos. Depois, o homem dança sozinho, seguido pela mulher, também sozinha. Por fim, os dois se juntam novamente e encerram a dança. Apesar da origem ítalo-francesa, foi na Rússia que o balé viveu seu renascimento com o bailarino e coreógrafo Marius Petipa, que inicia a rica tradição russa de balés de repertório, com o espetáculo A Filha do Faraó, de 1862. Ele inaugura um novo período na dança. O academicismo alinhava técnica, disciplina e a inspiração em contos de fada. Seguindo o movimento romântico do século XIX, os balés representavam fantasias leves e delicadas, baseadas em lendas folclóricas. Passaram também a explorar aspectos de culturas étnicas distintas, porém, de acordo com a visão europeia das culturas da África, Ásia e do Oriente Médio. Nesse período, as mulheres começaram a se destacar nos balés e a técnica das pontas é aperfeiçoada. O corpo de baile e a figura masculina perdem espaço para enfatizar a primeira bailarina. Antigamente, adaptações não eram aceitas nos repertórios. Já hoje, com as remontagens, pode-se observar muitas mudanças. Os balés de repertório continuam sendo criados e recriados nos tempos atuais. A Escola do Futuro em Artes Basileu França tem suas origens datadas de 1967, na antiga Escola de Artes Veiga Vale,
primeira escola pública estadual de arte no estado de Goiás. No final de 2001, a Assembleia Legislativa aprovou a criação do Centro de Educação Profissional em Artes, nas áreas de artes visuais, dança, música e teatro e, posteriormente, o circo. Dessa forma, a instituição passou a ter como alvo a oferta de capacitação artística desde a iniciação, com crianças a partir de 5 anos até a formação superior. Esse objetivo foi alcançado nos anos seguintes, conquistando destaque no cenário artístico nacional e internacional. O Balé do Teatro Escola Basileu França foi fundado em 2007 pela bailarina e professora Simone Malta. Consagrado por oferecer a jovens e adolescentes oportunidades para a formação e desenvolvimento profissional na área de dança. Dezenas de bailarinos são formados na Escola do Futuro em Artes Basileu França e ganham destaque nos cenários nacional e internacional. Dessa forma, realizam sonhos por passarem a integrar as mais expressivas companhias de dança do mundo. Já decorei as músicas.
Em sua maioria recheados de magia, os balés de repertório são capazes de transportar a plateia para um mundo onde realidade e fantasia se combinam. Apesar das diversas questões levantadas atualmente, como a falta de representatividade, histórias que, apesar de darem destaque às personagens femininas, as colocam em condições de submissão e, entre outras, é impossível negar a importância desses clássicos que, ainda hoje, sempre que revisitados, arrebatam o público com a sua beleza. E esse foi o Conectar-te de hoje. Até o nosso próximo programa com muita arte para vocês.